Então vamos lá. A minha intenção é fazer o máximo de exercícios possível hoje. Se a quantidade de dúvidas for muito grande, a gente pode tranquilamente abrir uma aula amanhã. Amanhã a gente também tem plantão, né? Aí vamos ver. Dessa página 418, 419, os exercícios fundamentais, vocês querem que eu faça ou não? Sim, professor, pode fazer. Tudo. Não, beleza. Qualquer coisa, para vocês é possível fazer isso que eu falei? Abrir uma aula amanhã? Não der tempo de fazer. Uai, pode, mas de manhã ou à tarde? De manhã, no horário do plantão. Nosso plantão amanhã, eu acho que é o mesmo horário de hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quais aulas tem amanhã. Ah, tem só uma aula amanhã, pode abrir sim. Beleza. Então, eu já vou abrir o Zoom aqui e já vou colocar lá na sala. Então, depois daqui, tá? Então vamos lá. Dá os exercícios fundamentais aí. Número 1, ele traz as equações aí, né? Ele pergunta se os potenciais são de oxidação ou redução, né? Os potenciais dessas equações aí são de redução, tá? Como é que você sabe disso? Geralmente pela tabela, tá? E vocês podem observar que a maneira que a equação é representada também, né? Quando você tem uma reação de oxidação, toda reação de oxidação, ela vai aparecer sempre o ânodo, certo? Esse ânodo vai reagir, formando o íon desse ânodo, né? Vou colocar aqui X+, né? Mais o número de elétrons que ele perdeu. Esse é o esquema da equação de oxidação, né? Quando você pega para avaliar uma reação de redução, uma equação de redução, é o inverso, né? Vai aparecer o ânodo, né, na forma iônica, e esse ânodo vai ganhar X elétrons. Quando ele ganha esses X elétrons, aí sim ele vai formar o eletrodo. Então, observem que essas equações aí, elas são do segundo modelo, né? Nós temos o ânion, o íon, na realidade, né? Mais os elétrons, tanto do ferro quanto do cobalto. E essa reação, ela produz os eletrodos neutros desses dois metais, certo? Bom, tá clara essa lógica da maneira que é representado? Vamos falando aí. Sim, professor, mas eu tenho uma outra dúvida. Aham. O ânodo perde elétrons. Isso. Tá, então o cátodo vai ganhar. Isso. Aí o cátodo vai ser o polo positivo, Isso. só que o potencial dele vai ser negativo. Aí depende. Depende da equação, depende do elemento. De qual eletrodo. Tanto que se você pega na tabela, vai ter eletrodos que têm potencial de redução positivo. E alguns vão ter potencial de redução negativo. Aí isso aí não interfere muito. O que a gente tem que avaliar depois vai ser a combinação desses eletrodos numa pilha. Aí sim, essa questão do sinal vai ser mais importante. Tá? Ok, tá bom, obrigada. Professor. Pode falar. Mas a ponte salina, na ponte salina, os íons se movimentam, eles vão se movimentando. Lembra, acho que, não sei, enfim, você tem os cátions e ânions na ponte salina, né? Aí os cátions eles vão migrar para um dos lados da pilha e os ânions vão migrar para outro lado, certo? Sempre vai ser um para cada lado. Aí de que maneira você determina isso? Quando a oxidação acontece, o eletrodo ele perde cátions para o meio, certo? Então a quantidade de íons, de cátions
no eletrólito aumenta, porque esses íons saem do metal, né? Então você aumenta a quantidade de cátion. Como você aumentou a quantidade de cátion, quem vai para o eletrodo ânodo? Sempre. São os íons negativos, os ânions. E do outro lado, acontece o inverso. Os íons que estão na solução vão para o eletrodo. Então, a concentração desses íons na solução diminui. Como a concentração de cátions diminui, os ânions continuam naquela solução. Então, para estabilizar essa quantidade, aí os ânions, ou os cátions, né, na realidade, vão para a solução do eletrodo cátodo, né? Então, sempre os cátions vão para o cátodo e os ânions vão para o ânodo, para a solução respectiva. Entendeu? Ok, então. Beleza. A ponte salina tem essa função. Porque se você não tem a ponte salina, você não vai ter esse fluxo de íons, né? Então, você vai ter um desequilíbrio eletrônico muito grande. Né? Sim. A número 2. Deu os valores dos potenciais, né? Qual é a diferença dessas equações com as equações que aparecem lá em cima? E aí? Essas equações são de oxidação. Mas por quê? O que você percebe intuitivamente? O que você percebe de diferente das equações que estão lá no enunciado? Os produtos e reagentes mudam de lugar. Eles estão invertidos. Então, se a equação está escrita de maneira invertida, essas equações são as de oxidação. Certo? Aí é aquela lógica. Se você olhar essas equações, elas são iguais a essa que eu escrevi, a equação de oxidação. É o eletrodo, aí reage, forma o íon, e esse íon perde os elétrons. Né? Então, esses valores aí, né, eles serão os valores positivos. Né? Da primeira equação vai ser mais 0,45 e da segunda mais 0,28. Tá? A terceira. Qual das espécies, né, o ferro ou o cobalto, apresenta maior tendência de perder elétrons? Tem maior potencial de oxidação. Né? Lembra que quem perde elétrons é o ânodo, é o que sofre oxidação. Né? Olhando os valores, é possível você determinar. Quanto menor for o valor negativo, ele vai ser o que sofre oxidação. Certo? E quanto maior for o valor, tanto negativo ou maior positivo também, vai ser o que vai sofrer redução. Então, nesse caso aí, ele está perguntando se é o ferro ou se é o cobalto que sofre oxidação. Né? Como o menos 0,45 é um valor menor do que menos 0,28, certo? O ferro é quem sofre, então, oxidação. Tá? Entenderam o que eu disse? Não, porque 0,45 é menor. Pensa numa escala. Porque na reta dos reais ele vai andando, né? Ah, tá. Aí o menos 0,28 está mais próximo de zero e o menos 0,45 está mais distante. Ele é mais negativo do que o menos 0,28. Aí por isso que eu disse que ele é menor. Tá bom. Certo? Professor, Entendeu? Pode falar, gente. Pode falar. Entendi. nessa, você está avaliando, tipo, no potencial de oxidação ou redução? Esse aqui é o de redução. Porque a gente está avaliando o que o enunciado deu. Ah, é porque... Aí, se você voltar no livro aí, na página anterior aí, na 416, tem a tabelinha. Aí, no final do capítulo de vocês também, lá na 500 e alguma coisa, tem outra tabela também. Aí, você vai perceber lá também que o ferro, ele está mais acima na tabela do que o cobalto. Sempre quem estiver mais acima é o ânodo. Quem estiver mais abaixo sempre é o cátodo. Só que, geralmente, nos exercícios, ele não vai te dar a tabela completa, né? Aí, de que maneira você avalia isso? Você vai avaliar pelo valor, né? Mais negativo sempre vai ser ânodo, né? E mais positivo, né? Sempre vai ser o cátodo. Ah, mas e se os dois forem negativos? Aí você vai naquela lógica, né? Menos negativo, né? Mais próximo de zero, vai ser, então, o cátodo. Né? Nesse caso aqui, a gente está comparando dois negativos. Né? Se tiver um positivo e um negativo, né, fica meio óbvio. Né?
o positivo vai ser o cátodo e o negativo vai ser o ânodo. Isso tudo, gente, levando em consideração a tabela de redução, tá? Geralmente, como eu já disse antes, os exercícios são de redução. Então, a equação que ele vai te dar é a de redução e o valor também corresponde ao valor de redução. Então, o maior valor de redução significa o quê? Que é o que está mais acima da tabela, né? É porque aquele elemento, aquela reação tem maior tendência de causar a redução na outra espécie química que está associada a ela, certo? Então, por isso, quem está acima da tabela é o ânodo, porque é ele que vai perder elétrons e é ele que vai gerar no outro eletrodo a redução, ou seja, o eletrodo cátodo, né, ele vai ganhar elétrons e vai ocorrer a redução do eletrodo, de forma geral. Tá? Quem ia falando alguma coisa aí? Peraí. As baterias atualmente são feitas de lítio e qual que é o outro? Porque lítio é o que é mais fraco, né? Que mais solta. Isso, ele é o ânodo. Isso. Geralmente, depende muito. Porque depende de qual é o íon. Mas geralmente é um elemento não metálico, que é o que tem maior potencial de oxidação. Para ter uma diferença muito grande, sabe? Aí hidrogênio, o flúor, tem vários não metais que são utilizados, mas depende de cada material. O flúor fica forte, então, né? O flúor seria o potencial muito grande, só que aí a pilha ela teria uma meia-vida muito pequena, porque o potencial, a reação ia acontecer muito rápido, sabe? Bom, segunda-feira a gente vai falar sobre isso, inclusive. Segunda não, né? Sexta que vem, eu sempre confundo. Na sexta-feira que vem a gente vai falar sobre isso, tá? Pois não? Ele sempre vai te dar o potencial? Tem que dar. Tem que dar o potencial, porque senão, se ele te pedir para calcular o potencial, né? Se ele não te der o potencial, não tem jeito. A número 4. Qual das espécies apresenta maior tendência a ganhar elétrons, né? Ou seja, tem maior potencial de redução, né? Bom, esse valor aí, como a gente comparou ao anterior, o que estava mais acima da tabela, que tinha um menor valor, né, negativo, né? Esse elemento vai ser o oposto, o que vai acontecer com ele vai ser o oposto do que acontece com o ferro, né? Então, para a gente já ficou meio óbvio que é o cobalto, né? A escrita mais adequada é essa, porque a reação começa no íon, né? Com o cobalto 2+, indo ao eletrodo cobalto. A número 5. Sabendo que a espécie que perde elétrons com maior facilidade tem maior potencial de oxidação, podemos afirmar que ela é melhor agente oxidante ou agente redutor, né? Nesse caso aí, o que sofre ele próprio oxidação, ele é o agente redutor, né? Lembra disso? A gente falou isso ainda nas aulas presenciais. Agente redutor, que nesse caso aí é o que sofre ele próprio oxidação, né? Que é o ferro. Pode falar. Quanto menor o potencial de oxidação, melhor agente redutor ele é? Quanto maior o potencial de redução, melhor redutor ele é. Isso. É só a primeira parte. Obrigada. A número 6. A espécie que ganha elétrons com maior Professor, facilidade. peraí. Pode falar. Por que na 4 é o íon? Na 4, certo. Lembra daquilo que a gente falava aqui na equação de oxidação e redução. A reação de oxidação começa no eletrodo, né, no metal, e vai para a solução, para o íon que vai ficar na solução. Na reação de redução é o inverso. A reação começa onde? No íon. E depois é que a gente tem a formação do eletrodo, tá? Então é por isso que eu escrevi cobalto 2+. Porque a reação no cátodo começa no íon que está dissolvido, associado na solução. Quando esse íon ganha os elétrons, é aí que ele vai, então, se encaminhar para o eletrodo, tá? Mas escrever só cobalto não ficaria errado, né? Dá para entender. A número 6. Pode falar. Isso tem a ver com o ferro formar eletrodos e corroer e o ferro não, tipo, o ânodo formar eletrodos e corroer e o cátodo, ele ter mais eletrodo do que eletrólitos? Pois é, basicamente... pode falar. Na verdade, é o
ânodo que forma eletrólitos e o Isso. cátodo que forma... O eletrólito do cátodo que forma o cátodo. Ai, como... É porque o eletrólito é o que está na Que solução. loucura. É porque o eletrólito é o que está na solução. Certo? Sim, sim, mas E o essa eletrólito... ordem dessa reação Isso, tem a ver com isso. isso, né? Sim, sim. Porque é o que eu Porque sempre o falo. eletródo forma eletrólito e ao contrário, dependendo se é cátodo ou ânodo, né? Porque assim, a reação, ela tem que ter um início, né? É o mesmo que você colocar o fermento para fazer o bolo. A reação vai começar quando você puser o fermento. Se você não tiver o ânodo, ou seja, se você não tiver um elemento, um metal, que tem tendência de perder elétrons, a reação não vai acontecer. Então, quando você conecta esse sistema, quando você conecta todo o sistema, o que tem maior tendência de perder elétrons começa a perder elétrons, né? É por isso que a reação vai começar no eletrodo do ânodo, né? Porque o ânodo é o elemento que tem maior potencial de sofrer oxidação, né? A maior tendência de sofrer oxidação, e vai perder elétrons. Se ele não perde elétrons, o resto da reação não acontece, entendeu? Então é muito importante a gente saber quem sofre oxidação, porque é por meio de quem sofre oxidação que a gente vai saber o restante do que o exercício vai te pedir, né? Quando a reação começa no ânodo, o restante da reação, ou o processo reacionário, ele se desencadeia. Ele acontece. Mas a lógica é essa, né? O ânodo perde elétrons, forma-se o eletrólito, né? E o cátodo, ele começa a ganhar massa, né? Quando os eletrólitos saem da solução, porque ganharam elétrons, e começam a se depositar na superfície do cátodo. Isso tem a ver com essa reaçãozinha aí, né? Sim. Se não acontecer desse jeito aqui, né? Tanto que esses exercícios do testando, ele bateu muito na tecla de reações não espontâneas, né? Ou seja, de reações que não acontecem. Eu achei meio desnecessário ele perder muito tempo com isso, mas enfim, né? O livro do segundo ano, ele trabalha mais as pilhas que realmente acontecem. Tem um exercício mais à frente lá, acho que é o número 5, ele trata muito dessa lógica. Ele combina eletrodos diferentes e te pergunta, essa reação acontece ou não acontece? Aí, você tem que saber quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo. Aqui, essa pilha aqui, por exemplo, ela é uma pilha que é espontânea. Daqui a pouco a gente vai medir o potencial dela. Mas existem combinações que você faz, dependendo do jeito que você faz a combinação, que a reação não acontece. Não é o simples fato de você colocar 2 eletrodos lá que a reação vai acontecer e que a pilha vai se formar, entendeu? Tem o jeito certinho. É por isso que aqui é tão importante a gente compreender essa lógica do ânodo e do cátodo. Posso fazer a 6? Pode. A espécie que ganha elétrons com maior facilidade, né, é o melhor agente oxidante ou o melhor agente redutor, né? Se ele ganha elétrons, ele está ganhando de alguém, né? E esse alguém que deu esses elétrons para ele está sofrendo oxidação, né? Então, o cátodo, ele é o melhor agente oxidante, né? E nesse caso é o cobalto. Tá? A número 7, então. Ele colocou de uma... Vou colocar só o pontinho aqui, só para... 1. Indique o sentido dos elétrons. É do ânodo, que é o ferro, né? Para o cobalto, tá? A 2. Polo positivo e negativo. O positivo é o cobalto e o negativo é o ferro. O 3. Qual é o cátodo? O cátodo é o polo positivo, então é o cobalto, né? 4. Qual eletrodo é o ânodo? É o ferro, que é o polo negativo. 5. Escreva em seu caderno as semi-reações. As semi-reações o exercício já deu, né? Só que aí a gente tem que escrever elas de maneira correta, né? Como o ferro está sofrendo oxidação, a gente vai utilizar a primeira equação ou a segunda que apareceu no exercício aí? A segunda. A equação a semi-reação do ânodo é a primeira que apareceu, o ferro 2+, mais 2 elétrons formando ferro,
Ou a segunda, que é o É a ferro primeira. formando. É a segunda. Porque A ele não tá sofrendo oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, a reação não é essa de oxidação aqui, ó. O ânodo formando, o ânodo e ocorrendo a perda de elétron. Então, sempre a reação de oxidação, ela tem que ser escrita dessa maneira. Ah, entendi. Já a número 6, a segunda parte, né? Ele pediu as duas equações aí. A 6 já é a equação global. Essa é a de oxidação. Você vê aqui, oxidação. E a de redução? A equação de redução, ela tem que ser escrita também da maneira correta. Qual é a equação de redução? Né? A equação de redução é a primeira. Porque lá na primeira equação nós temos o cobalto iônico recebendo 2 elétrons, né? E quando ele recebe esses 2 elétrons, eu tenho a formação do cátodo, do eletrodo do cátodo. Na número 6 ele pediu a equação global, né? Aqui vocês já percebem que os elétrons estão de lados opostos, né? Quando a gente tem isso, dos elétrons estarem de lados opostos, o que a gente faz? A gente cancela, a gente corta os elétrons. Esse negócio aqui, ele não é muito bom em manter um corte. Fica uma bosta. Quer ver? Quando eu seleciono de novo para escrever, ele desaparece. Vamos ver se não vai. Aí, viu? Desaparece. Não tem jeito. Mas, enfim, vocês entenderam que tem que cortar os elétrons. Eu vou tirar eles aqui para a gente poder visualizar melhor, né? Por que corta? Porque eles são em mesma quantidade de lados opostos, né? Então, é como se fosse uma força lá na física. A equação global, então, é só copiar o restante que sobrou, né? Vai ficar ferro mais cobalto 2+, formando o ferro 2+, mais o cobalto, tá? A 7... Professor, Pode falar. aí então, se eles não tivessem a mesma quantidade, eu ia ter que fazer aquele trem de multiplicar as Isso. equações, né? Justamente. Quando você fizesse se não tivesse invertido, você teria que inverter, né? Geralmente ele te dá as de redução. Geralmente o exercício só dá as primeiras 2 equações que ele deu lá em cima. Aí você tem que inverter a do que sofre oxidação. Se for diferente, aí você multiplica, aí você vai igualar as quantidades e aí você só corta. A 7 pede o potencial. O potencial, a maneira mais simples é CAT menos ânodo, certo? Então, o cátodo aí é o cobalto. Então, vai ficar menos 0,28, menos da expressão, né, da função, menos 0,45, né? Então, somando aí... Pode falar. Não é o potencial de redução, não é o potencial de... Dá o mesmo resultado. Se você calcular desse jeito, vai ficar igualzinho. Porque vai ficar... É o de oxidação mais o de redução, né? Vai ficar mais 0,45 menos 0,28. Entendeu? É porque a redução quem sofre redução é o cátodo, né? Isso. Aí nessa que você falou, tá até na página anterior aí, é a soma do potencial de oxidação e a soma do potencial de redução. Aí eu vou só fazer essa continha aqui e aí eu já faço como é que ficaria essa expressão que você falou aí, tá? Tá bom. É igual, né? O de redução menos o de redução. Não é? Como é que é? É igual. Um de redução menos de redução é igual a de redução mais oxidação. Isso, porque acaba que a maneira que você escreve os potenciais é diferente. Então, matematicamente vai ser o mesmo valor, entendeu? Aqui vai dar uma subtração, né? Dá 17, né? Dá 2, isso. No livro tá 0,13. O livro é petista. Mas a resposta é bolsonarista. Do jeito que eu não sei quem foi que falou, vai ficar oxi mais red, né? Então, que valores a gente utilizaria? O de redução, que é o mais 0,45, né? Porque é o da segunda expressão lá. Aí vai ficar mais menos o 0,28, que é o potencial de redução, entendeu? Aí vai dar a subtração de todo jeito, né? Vai ficar 0,45 menos 0,28. Viu que é a mesma coisa? Aí é só... Se fosse O potencial de menos redução é negativo.
O potencial de redução é negativo aqui, menos 0,28. E o de oxidação é positivo, mais 0,45. Por quê? Lembra que na primeira equação, lá do livro, é a equação de redução, né? Lembra que na segunda equação, na número 2, né, nós temos a equação de redução, de oxidação, desculpa. Como o valor lá em cima era negativo, na equação de redução, na equação de oxidação, o valor vai ser positivo. Aí é por isso que fica desse jeito. Os dois jeitos dá certo. Quer ver? Cadê a equação? Aqui, ó. Aqui, o ferro formando ferro 2+. Aqui nessa expressão, o potencial do ferro não é menos 0,45. Ele é mais 0,45. Entendeu? O do cobalto aqui, ele é menos 0,28. Entendeu? Entendi. É por isso que eu utilizei esse valor. Deixa eu só escrever aqui. Tá? Mais 0,17 volts. Bom, aí quando eu termino de escrever o negócio aparece. A número 7 era essa, a representação da pilha. Aí lembra da aula. Para quem assistiu a aula, quem não assistiu, gente, todas as aulas estão na sala de vocês lá. Eu editei as aulas e coloquei no YouTube. Então, gente, por favor, assistam. Porque dá para lembrar muita coisa, dá para ver muitas coisas que eu comentei lá. E dê o joinha lá, curtiu, compartilhe, comente com seus amigos. A representação da pilha. Deixa o like. Deixa o like lá. A representação da pilha. Sempre é o ânodo e o eletrólito do ânodo, né? E sempre o eletrólito do cátodo, né? E o eletrodo do cátodo. Então aqui, quem que é o nosso ânodo? É o ferro. Então a reação vai de ferro a ferro 2+. A ponte salina, as duas barrinhas, né? E o cátodo. A reação do cátodo começa no cobalto 2+, e vai para cobalto. Então a nossa expressão... Professor, pode falar. por que você cortou cobalto com mais 0,45? Não. É porque eu tinha escrito os elétrons. Deixa eu corrigir aqui. Tá. É porque eu tinha escrito... Aí ficou como se tivesse feito isso, realmente. Agora que eu vi aqui. E o ferro 2+, mais 2... vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Eu sou um hacker. 7. Beleza. Não é 7 não, é 8. Professor, Pode falar. quando é que eu coloco, tipo, 2 ferro? Porque teve um exercício que ficou assim. Certo. É porque a quantidade de elétrons era diferente. Aí, nesse caso, você teve que igualar as quantidades de elétrons. Tá? Tá. Tá bom. Número 8, de 8 a 14. Ele traz aí as equações, né? Aí já vamos direto para o número 8. Se vocês fizeram, vocês já vão ter uma noção do que tem que ocorrer aí. Na equação 1. Essa aqui é a 8 dos exercícios, tá, gente? Que é aquela 8 das alternativas. Indique na equação 1 qual espécie reduz e qual oxida. Aí aqui é aquele esqueminha daquelas equações de número de oxidação que a gente fazia, né? A equação 1 tem o cobalto mais 2H+. E o cobalto vai a cobalto 2+, a cobre 2+, né? Desculpem. E o hidrogênio mais vai para H2. Então o cobre, o valor do NOx dele foi de 0 a mais 2. Então aumentou, né? Quando aumenta é porque oxida, certo? Então aí o cobre sofre oxidação, né? E o outro vai sofrer redução. Mas por que que ele sofre redução? O hidrogênio, ele tinha um valor mais 1. E o valor mais 1 foi para 0. Então, o valor reduziu. Então, esse elemento sofreu redução. Ok? Ok. A 9. Qual o ΔE, o potencial dela, né? É o potencial da espécie que reduz e da espécie que oxida. A que sofreu redução aí foi o hidrogênio. Então, é 0, né? Menos
o potencial de quem sofreu oxidação, mais 0,34. 0 menos mais 0,34 vai dar menos 0,34 volts, ok? Esse processo é espontâneo ou não? Não espontâneo. Toda vez que o potencial for negativo, a minha pilha não é espontânea, ou seja, ela não reage naturalmente, né? A 11. Na equação 2, qual espécie reduz e qual oxida, né? Mesma coisa. Na equação 2 aí, o alumínio vai a alumínio mais 3. Então, o seu potencial, o seu número de elétrons diminui. O valor matemático aumenta. Então, ele sofre oxidação, né? E o hidrogênio vai de mais a zero, né? Então, o hidrogênio reduz, tá? A número 12, o delta E dessa pilha. Mesma coisa, vai ficar 0 menos 1,66, né? Calculando aí, vai dar mais 1,66, ou desgreta, mais 1,66 volts, ok? Aí ele pergunta, essa pilha é ou não espontânea? Essa é espontânea. Como é que você sabe disso? O valor ser positivo, ok? A panela de alumínio será corroída pelo ácido? Como é que a gente determina isso? Nessa reação aí, não é o alumínio que sofre oxidação? O que a gente chamou de um outro nome que a gente pode dar à oxidação é a corrosão, né? É o processo de ferrugem lá no ferro, né? Nos outros metais você não vai chamar de ferrugem, você vai chamar de oxidação. No caso aqui, como a panela de alumínio está sofrendo oxidação, quem está causando essa oxidação nela? O hidrogênio, né? O agente oxidante, que no caso é quem sofre redução. Então, sim, ela pode ser corroída pelo ácido do processo aí. Tá? Professora, não entendi. Você pode repetir? O que? Essa da 14? É. Lembra que quem sofre redução é o agente o quê? Oxidante. Então, se ele é o agente oxidante, o que ele vai fazer com a outra espécie química do processo? Ele vai causar a oxidação dela. O que a gente chama de oxidação é o mesmo de corrosão. Então, sempre quem sofre oxidação num processo, ele está sendo corroído. Lembra do eletrodo, o que acontecia com o eletrodo, do ânodo? Que ele perdia massa? É o que nesse caso aí iria acontecer com essa panela de alumínio se a gente colocasse nela o ácido clorídrico. Certo? Uhum. A número 15. Vamos ver se a gente consegue fazer todos os fundamentantes. Está acabando. Ocorre reação no frasco 1. Você tem um eletrodo de cobre dentro de uma solução que tem cobre 2+. O que vocês colocaram? Sim ou não? Que sim. Não ocorre. Eu estava pensando numa relação, né, para a gente fazer aqui. É o mesmo que você colocar gelo na água. Mas ele não vai ganhar elétrons, não? Isso vai acontecer quando? Quando você tiver um sistema de uma pilha em funcionamento. Ah, tá. A pilha tem que estar, o sistema da pilha tem que estar montado. Aí sim vai acontecer. Mas nesse caso aqui, como você só tem o eletrodo dentro da solução, não vai acontecer nada. Ele vai perder elétrons para alguém que vai ganhar esses elétrons, entendeu? Aí o que acontece quando a pilha está em funcionamento. A reação teórica... Pode falar. Mas mesmo não sendo uma pilha, o alumínio, ele vai perder elétrons para a solução. Você fala nos anteriores. É no 14. Na 14. Por quê? Certo. O meu raciocínio foi de que porque ele seria corroído, porque ele perderia. Certo. O que acontece na 14 é que você tem uma solução ácida sendo colocada num metal. E esse ácido tem a capacidade de oxidar esse metal. Aqui nessa 15, né, você tem íons iguais. Você tem o íon igual ao eletrodo. Lá não. Os íons eram diferentes do metal. Entendi. Entendeu? Se eles fossem iguais, se o HCl fosse igual ao do metal, aí não ocorreria nada.
e seria igual a essa da 15 aí. Uhum. Na 16, Ok. ele dá uma equação teórica aí, né? Do cobre mais zinco 2+, cobre 2+, formando zinco, mais zinco. Indica a espécie que oxida e a que reduz. É a mesma lógica daqueles anteriores, né? O que oxida é o cobre, né? Que vai de cobre 0 a cobre 2+. E quem reduz é o outro, né? É o zinco 2+. 17. Calcule o ΔE para a equação do exercício 16. Aí a gente tem quem oxida e quem reduz, né? Então, é sempre cátodo menos ânodo, ou redução menos oxidação, né? A equação de redução é a do zinco, né? Então, é menos 0,76. Menos a do cobre, né? Mais 0,34. Deixa eu ver se eu não estou ficando doido. Certo. O resultado dessa pilha aí dá 1,10 volts. Ok? Essa é a 17. A 18. A reação teórica que poderia ocorrer... ele pergunta se a 17 é espontânea ou não. Não espontânea, né? Porque o valor é negativo. A 18. Ele dá a equação e pergunta quem oxida e quem reduz, né? Quem oxida aí é o cobre de novo, né? Sempre o coitado do cu. E o outro é a prata. É a prata mais. E a 19. Calcule o ΔE para a equação do exercício 18. Indique se essa reação é espontânea ou não. Nessa daqui vai ficar prata, que é mais 0,80, menos, é o cobre, né? Mais 0,34, menos mais 0,34. Calculando aí, é uma subtração, né? Vai dar 26, 30, é 34 mesmo? Então dá 46, né? 0,46 volts. Positivo. Como o potencial é positivo, então essa pilha é espontânea. Beleza? Deu tempo certinho. Alguma dúvida, gente? Faltando alguns segundos aí. Então amanhã eu vou marcar e vou colocar na sala lá, viu? É na primeira aula minha amanhã. Eu não lembro se o meu plantão amanhã é o das 9 ou se é o das 10h40. Mas de todo jeito vai ser a primeira aula. Eu espero vocês, então, para a gente poder terminar a correção. Tá? Um abração para todos vocês. Até amanhã, então. Professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Avisem o pessoal para nós. Esses infelizes que não estão, esses abençoados que não estão entrando. Tchau.